construção que se deu até o momento para chegarmos a ser o Instituto Federal. Então, na intenção de passar esse conhecimento histórico para vocês, preparei esta apresentação de modo a discorrer sobre a construção do IFPR, qual é o nosso papel na sociedade e alguns pontos importantes, dados estatísticos, que valorizam a nossa instituição e vocês estão inseridos nela. Vocês poderão compartilhar conosco aqui desses dados. Por favor, podemos começar? Então, no intuito de clarificar essa participação, comunidade, Instituto Federal, e atendendo à legalidade, algumas normas e leis aí necessárias, é importante que todos os envolvidos nesse processo conheçam a missão, visão e valor do Instituto Federal. Então, nossa missão como instituição é promover educação profissional e tecnológica pública de qualidade e socialmente referenciada, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando a formação de cidadãos críticos, autônomos, empreendedores, comprometidos com a sustentabilidade. Então, saber essa missão, não simplesmente ler, executá-la, faz todo sentido e é o norte para o nosso papel aqui em Assis Chateaubriand. Promover educação profissional tecnológica de qualidade, oferecer ensino de qualidade, pesquisa de qualidade, extensão de qualidade. Estamos aqui para fomentar isso e só atenderemos a qualidade que vocês esperam se nós juntos construirmos esse documento que estamos propondo hoje. A visão do IFPR como uma instituição é ser referência em educação profissional, tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação social, ou seja, os locais, os nichos locais que nós estamos inseridos, temos que promover a mudança, promover rupturas, promover o novo. E isso é praticamente o que a gente tem tentado fazer e vai fazer juntos a partir de agora. Queremos saber que demandas, que cursos, qual é a rota que nós iremos seguir, quais cursos devemos verticalizar, quais propostas devemos validar. Não sabemos, temos que ter esses dados da comunidade. Que cursos melhor atenderão vocês aqui na região oeste do Paraná? Trazer engenharia naval para cá será uma boa? Temos que saber se isso é esse o nosso caminho. Qual caminho é este? Correto? Tá certo? Valores, A instituição, a rede federal, ela tem como valores todos esses itens. Uma lista, na verdade, ficou distribuída assim. Mas valorizamos as pessoas, visão sistêmica, educação de qualidade e excelência, eficiência, eficácia, ética, sustentabilidade, qualidade de vida, diversidade humana e cultural, inclusão social, empreendedorismo e inovação, respeito às características regionais, democracia e transparência. Então, esses são os nossos valores como instituição. Defendemos esses valores. Correto? Só para começar a discorrer sobre o papel do Instituto Federal no nível nacional, eu trouxe aqui para vocês dados de 2016, 2015, do nosso Enem, as notas das instituições federais por estado, e para mostrar que a gente tem desenvolvido uma educação profissional de qualidade, uma educação de qualidade e assim por diante. Está aqui a nota de todos os estados dos institutos federais. O que vocês veem em vermelho é a média nacional atingida no Enem. O que vocês veem numa linha azul clara que está passando aqui abaixo é a média nacional das escolas municipais e estaduais. Das escolas privadas, temos essa linha aqui. E o que está em azul é a média dos institutos federais no Brasil. Então vocês podem perceber que a gente consegue ofertar uma educação de qualidade, não só pelas medidas que estão aqui. Nós temos outros eixos, trabalhamos também com pesquisa, extensão e inovação. Isso não é medido no Enem. Mas o ensino, se nós estamos trabalhando com o ensino de qualidade, capacitando vocês com os devidos conhecimentos e com o uso de metodologias educacionais diferenciadas, nós não estaríamos atingindo notas muito superiores e que são consideradas em outros índices notas comparadas a
países como França, Espanha, Itália. Então nós temos uma média de acertos no Enem. Essa instituição oferece uma média de acertos superior a muitas escolas privadas, muito próximo disso em alguns estados. Então vocês podem acompanhar aqui, por exemplo, no Paraná. Nós estamos aqui com 628,53. A média nacional das escolas privadas foi 598. Estamos alguns pontos acima aí, produzindo de fato aquilo que nós viemos para fazer, atendendo aquela missão que a gente acabou de ler. E para completar essa missão, esse modelo de instituição, ele nasce para ser justamente isso, inovador, processo profissional e tecnológico. Nós temos origem, nós temos uma história para contar, nós temos 100 anos, 107 anos de existência. A instituição que vocês estudam, que a comunidade recebe, né, a implantação desse prédio, com toda essa estrutura, com as pessoas, os recursos humanos que aqui estão hoje, eles vêm de uma origem que tem 107 anos. Essa educação ela foi construída há muito tempo e vem se aprimorando com o passar do tempo. Saber disso, né, estar com isto disponível na sua cidade é muito importante. São só 588 municípios que receberam os institutos federais num programa de interiorização do ensino técnico, tecnológico superior no país. Um país que tem quase 3.200 municípios, aproximadamente. 588 municípios receberam o Instituto Federal. A Assis foi contemplado como um deles. Por isso esse convite é tão importante. Participar da construção desse PPP é importante. Né? Estamos presentes com 644 campos espalhados pelo Brasil. Eles está aqui disponível para vocês. Nossa história, então, só para vocês terem ideia, começa um pouquinho mais de 100 anos com a Escola de Aprendizes de Artífices. O objetivo, no início, era educar e ensinar um ofício aos meninos de 10 a 13 anos. Ou seja, começamos pessoalzinho pequeno ali, né? Principalmente em situação de vulnerabilidade social. E ainda continua sendo o nosso papel, né, atender justamente pessoas que estão ou podem estar em vulnerabilidade social. A nossa instituição ela trabalha com o sistema de cotas. Os nossos processos seletivos permitem que pessoas das escolas públicas, pessoas que estão em condições sociais de vulnerabilidade, possam ingressar na academia, propriamente dita, ter um contato com essa educação profissional. Isso é um projeto, né, um projeto de governo, na verdade é um projeto de Estado, né, passa a ser um projeto de Estado, não pertence ao governo A ou B. Isso é um processo de educação para o Brasil. Pode passar? Em 1937, foram transformados em liceus profissionais. Algumas instituições se transformaram em liceus. Com a reestruturação do Ministério da Educação e Saúde, é criada a Divisão de Ensino Industrial do Departamento Nacional de Educação. O ensino técnico passa a ser elemento estratégico para o desenvolvimento da economia do Brasil. Isso tem um papel fundamental, né, na industrialização, em determinado momento de industrialização que o país passa. Novamente, a rede federal estava presente, contribuindo para isso. Estamos aqui também para promover uma mudança na região, na economia da região, conforme isso aconteceu há muito tempo atrás. Depois vieram as escolas industriais e técnicas. As instituições passaram a ser subordinadas ao Ministério da Educação e da Saúde, com a criação de leis orgânicas. Ocorre profunda reforma do sistema educacional brasileiro e, nesse contexto, o ensino profissional e técnico é equiparado ao nível médio. Pode passar. Em 1959 foi fundada e criada daí as escolas técnicas. Fomos transformados em escolas técnicas, né, recebendo autonomia didática, técnica, financeira e administrativa. É um momento que marca aí até a construção do sistema S de ensino, né, e década de 60, correto, professor? E aí isso vem alavancar mais ainda a mão de obra técnica. Com a modernização, só passando um pouquinho
uma parte para vocês, com a modernização do modo de ensinar. Hoje o Instituto Federal tem o papel de sair do ensino tecnicista, nós temos o papel de utilizar o pluralismo metodológico para atender os diferentes tipos de aluno em diferentes níveis de ensino. Então, essa é uma característica única do Instituto Federal. O Sistema S, por mais que foi criado em época semelhante a essa transformação da nossa rede, né, em escola técnica, ele ainda tem a característica de um ensino puramente tecnicista. Algumas metodologias de ensino, sim, foram utilizadas, aplicadas. Fui servidor do Sistema S por algum tempo também, tenho experiência de dentro, posso falar, trabalhei 2 anos e meio, quase 3 anos nessa instituição, lá em Londrina. E aquela capacidade técnica é ótima. O Instituto Federal ele tem aquele compromisso que a gente destacou lá no início, formar um cidadão crítico, transformador do seu meio, capaz de ser autônomo no seu aprendizado. E para isso acontecer, muitas metodologias de ensino devem ser utilizadas, desde as empíricas, a indutiva, enfim, muitas outras metodologias. Correto? Passando então, em 1978, fomos transformados numa rede chamada Cefet, abreviado, ou seja, somos os Cefets, transformados em institutos federais, lá em 2008. Os Cefets, já com uma característica, abordando a pesquisa, a extensão e a inovação, começaram a realização de pesquisas na área técnica e industrial e oferta de cursos industriais de graduação e pós-graduação, formação de profissionais de engenharia industrial e de tecnólogos e de licenciatura plena. Ofereciam também cursos de extensão, aperfeiçoamento, especialização e criação de cursos para a formação de professores. Então já muda um pouquinho, a característica já fica mais próxima de uma instituição de nível superior, mas sem abandonar a característica técnica e tecnológica. E aí viemos a se transformar nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que somos hoje essa instituição que vocês têm acesso, né? Vocês estão participando da construção de um documento que pode nortear a criação de novos cursos para os próximos anos aí. Isso vai depender da participação de vocês, o quão vocês se dedicarão na construção desse documento. É um pedido isso, pessoal. É um pedido de nós, professores, posso compartilhar, que vocês participem dessa construção. Todos vocês participem de fato, se debrucem junto conosco. Vamos construir esses documentos, vamos dizer que curso nós queremos. Vamos fazer o planejamento dos gastos orçamentários juntos. É isso. Então, só para falar um pouquinho do Instituto. O Instituto nasce aí em 2008. Ele vem de um programa de expansão e interiorização e consolidação da rede federal, cobrindo todo o território brasileiro, conforme eu falei, os 588 municípios. A democratização e ampliação de acesso a conquistas científicas e tecnológicas vem junto com isso. A promoção de formação profissional de profissionais qualificados, fomento e desenvolvimento regional, o estímulo de permanência de profissionais qualificados no interior do Brasil, inclusão social e redução das desigualdades nas localidades onde ele é implantado, o Instituto Federal, atendimento aos municípios populosos com arranjos produtivos locais identificados, com baixa receita per capita e mais de 50 mil habitantes. Percebe que houve uma mudança em algum momento, alguns municípios com menos de 50 mil habitantes foram contemplados. Por exemplo, Assis. E não é só Assis, nós temos campos avançados em Barracão, Capanema, assim por diante que fala. Desculpa. Só uma colaboração que essa parte é extremamente importante para valorizar a participação popular, né? O Instituto de Assis veio para Assis por vontade do povo chateaubriandense e da região. Foi o esforço através da Associação de Fundadores do IFPR que garantiu ao município de Assis Chateaubriand e à região a presença do Instituto Federal. Então é por isso que, se fosse levar a regra, nós não teríamos instituto aqui hoje. Então, continuando, podemos passar. Então, só para vocês terem uma ideia de como se espalhou o Instituto Federal pelo país, esse é o cenário de algumas escolas
daqueles liceus, né, das escolas de artífices e aprendizes, 1909 até 2002, são 140 unidades em 120 municípios apenas. Vai passando 2013 a 2010, pode passar, 2011 a 2014, mais um, e 2016. Então aqui, até corrigindo por favor, 644 unidades em 568 municípios atendidos. Só no sul são 117 municípios atendidos. Então foi um programa de fato de expansão, né? E a gente tem que valorizar esse acesso, né? Olha o número de profissionais que foi possível trazer e reunir nesta unidade, por exemplo, especialistas, mestres e doutores que hoje estão aqui ofertando cursos que podemos falar em 10 anos atrás não estariam sendo ofertados. Então, é uma mudança na região, uma mudança de proposta de educação para a região. Inflaciona o mercado de educação na região. Só para vocês terem uma ideia do investimento que foi feito para isso acontecer. Em 2003, o custo orçamentário dos institutos nacional, tá? 1,7 bilhões de reais. E o investimento vem se acumulando e chega a 2015 a 10,6 bilhões de reais para essas instituições do país todo estarem distribuídas conforme vocês viram, com as unidades construídas, com as pré-expansões sendo concluídas. Temos um bloco aí para contemplar o ano que vem com novas salas de aula, novos cursos, né? Temos também uma oportunidade, por ser Instituto Federal, o Ministério de Ciência e Tecnologia, junto ao MEC, oferece a oportunidade de nós se tornarmos polos de inovação. Esses polos, eles focam basicamente o desenvolvimento de pesquisas, pesquisa aplicada, desenvolvimento de patentes, né? E alguns polos alguns institutos federais já foram contemplados com essa esfera de polo. Bahia, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, qual é o objetivo dos polos? Ampliar a competitividade e produtividade do Parque Industrial Nacional e a partir do desenvolvimento da pesquisa aplicada, como eu falei, né? Então, desenvolver pesquisa, de fato, né? Pesquisa que gerem produtos, patentes, atendam à região, atendam ao mercado nacional. Professor, é possível, eu acho, concorrermos para isso? Para o próximo ano agora, teremos um edital aberto, onde o governo pretende contemplar mais 10 pré-polos. Poderemos, qualquer instituto de qualquer região pode competir. E isso é bastante interessante, por quê? Porque, por exemplo, com o advento de um hotel tecnológico na região, com empresas incubadas dentro do IFPR, nós podemos ofertar isso, né? Claro que com planejamento, com orçamento, com tudo, né? Bem direcionado. Isso aí é um dos critérios, por exemplo, que facilitaria nós, IFSC Chateaubriand, se transformarmos em um polo de inovação e recebermos investimento diretamente do Ministério de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento de pesquisa, hospedando, né, empresas e produzindo aí um hotel tecnológico, Museu de Ciência e Tecnologia, aqui no município. O que é um hotel tecnológico? Um hotel tecnológico, ele hospeda, no primeiro momento, empresas que buscam desenvolver produtos ou tecnologias voltados a atendimentos locais, regionais, né, ou até nacionais, né, produzindo até patentes, né, seriam produtos inovadores que não têm no mercado e que podem mudar o modo de uso de algum equipamento ou até promover uma solução para algum problema industrial, acadêmico, enfim. Se eu quiser montar uma pequena empresa, eu posso usar esse hotel para iniciar? Se você quiser montar uma pequena empresa, você pode hospedar essa pequena empresa no hotel, né? Ele oferece uma estrutura, um espaço físico, certamente algum amparo também, e auxilia essas pequenas empresas a participarem de editais que elas possam, de fato, ser contempladas, né? Atendendo documentações exigidas, auxiliando o processo de documentação, para que essa pequena empresa, né, essa empresa que venha a nascer dentro do Instituto, consiga ser contemplada por alguns editais, investidores anjos e assim por diante. Certo? Podem ficar à vontade para perguntas.
Então essas são algumas oportunidades, né, que o IFPR pode trazer para a região. Você pode vir abrir a sua empresa de tecnologia dentro do Instituto, usar o espaço do Instituto. É isso que a gente pode oferecer. Então, pode passar. Só para vocês terem uma ideia de como nós éramos em 2010, com as escolas técnicas e os Cefetes, o número de matrículas, né, está separado por cor, técnico, superior, formação inicial, pós-graduação, ensino médio. Né? E o crescimento dessas matrículas, como se deu? Percebe que houve um investimento no ensino técnico bastante grande, né? Saímos ali de 418 mil matriculados nacionalmente para 1.100.000 estudantes matriculados na rede. Só para vocês terem uma ideia de um resultado recente, tivemos 15 mil, quase 16 mil inscritos nesse processo seletivo de 2017. No IFPR Paraná. Foram 16 mil inscritos na rede IFPR. Ou seja, existe um interesse muito grande dos estudantes em estarem estudando no IFPR, em entrarem nos cursos técnicos e superiores. São cursos de qualidade. Para você ter uma ideia também, né, a divisão de pesquisa e extensão, a questão de número de projetos de pesquisa e número de projetos de extensão que vem sido desenvolvido em cada uma das regiões. Então aqui no Sul nós temos 14% dos projetos, dos 10.769 projetos que desenvolvemos junto com vocês, alunos participam disso, né? 14% desse quantitativo está na região Sul. De projetos de extensão, representamos aí 23% de todos os projetos desenvolvidos na área de extensão, são 5.979 projetos. São dados de 2015, tá? Os nossos professores, certamente de lá para cá, cadastramos mais projetos. Vocês podem ter certeza, a gente anda incomodando vocês aí, convidando, na verdade, vocês para esse universo da pesquisa e extensão. Certo? Para vocês terem uma ideia do tamanho que nós somos, também é um dado de 2015, tá? Nós somos, no total, uma rede, somos um só, né? Isso é um campo, é um dos campos de uma rede enorme. Vocês pertencem a essa rede. Somos 60 mil servidores, funcionários públicos, que estamos capacitados e divididos da seguinte forma. Nós temos aí professores com aperfeiçoamento, especialização, doutorado são 6.771 doutores, mestres são 15.496 mestres e graduados 2.284. Então, de docentes, nós temos aí um grande quantitativo, a maioria dos professores mestres e doutores prestando esse serviço para vocês. Nós temos também um grande quantitativo de técnicos, também com nível de mestrado, doutorado, especialização, para atendê-los. Então somos uma equipe muito grande, né? E o Instituto não fica só no Brasil, né, vamos dizer assim. Ele estende os seus braços para fora do país. Nós fazemos relações com países de fora, convênios. Podemos, inclusive, mandar nossos estudantes para fora e contemplar aperfeiçoamentos que nós aqui no Brasil não podemos oferecer. Né? Não é o caso, vocês acham que não é o caso, mas em Assis a gente já teve a contemplação de uma estudante que ficou 15 dias na França, se capacitando. Né? E nós temos outras oportunidades que hão de vir aí para 2017, com a aproximação do Rotary, do IFPR e de outras instituições, de alguns convênios que nós estamos firmando. Então poderemos, de repente, ofertar essas oportunidades para vocês, de intercâmbio, de relações internacionais. Alguns diferenciais da rede, né? Já falei, mas só destacando, são esses quantitativos que nós apresentamos, a educação cidadã, possibilidades de acesso, potencial inclusivo no mercado, né? ser um profissional preparado por essa educação e competitivo, né? A vantagem da rede ser interiorizada, atendendo pequenas cidades, pessoas que às vezes deveriam se deslocar aí 100, 200 quilômetros para fazer o seu curso superior, o seu curso técnico, fazer em Campo Mourão, fazer em Foz, não, hoje fazem aqui na região. E verticalização, conforme eu falei, né? Carreira e estímulo à capacitação e qualificação para os servidores, nós temos isso embutido dentro da nossa rede. Qualificação de redes educacionais já instaladas, nós oferecemos formação continuada para os professores da rede do Estado e do município também.
alta capacidade de indução de boas práticas, né? Desde boas práticas de ensino até pesquisa e extensão, e educação pública gratuita e de qualidade. Outros diferenciais, já falei, né, é um projeto inovador de educação, contempla diferentes metodologias de ensino, alta capacidade de articulação com a sociedade, é o que estamos tentando fazer, por exemplo, hoje, alto grau de transferência tecnológica em nossos processos, são as pesquisas que muitas vezes os alunos são inseridos bem cedo, logo no primeiro ano do ensino médio, extensão e a pesquisa como caminhos de construção para o conhecimento, a partir de reflexão desse encontro com a realidade, processo de formação integrada, formação de pessoas para o mundo do trabalho, criativos, inovadores, empreendedores, com grande visão sistêmica. E aí nós temos alguns desafios que eu destaquei, e que o PPP vai vir para tentar corrigir algumas rotas, mas é a consolidação dos projetos federais com efetiva transformação da rede, em uma política de Estado, organização da sociedade externa em torno do reconhecimento da rede federal como uma política estratégica essencial para o desenvolvimento do país, ou seja, precisamos de vocês cada vez mais dentro do Instituto para nos defender, para nos tornar uma rede forte. Criação de políticas consistentes com o fomento da extensão, pesquisa, inovação e formação dos servidores, ou seja, estar em constante capacitação para cada vez mais atendê-los melhor. E a realização do TAM, não é companhias aéreas, relaxa, termo de acordos e metas, que está sendo construído aí para o ano de 2017, alguns ajustes, de modo que a gente consiga contemplar pesquisa, extensão, consiga formar maior número de alunos, o número de alunos que entra, se equiparar ou se aproximar ao número de alunos que saem do Instituto. Tudo isso faz parte de um termo de acordos e metas que nós temos assinado com o MEC. Isso aqui, precisamos da colaboração. Então, esses são os índices que eu acabei de falar, só para vocês saberem o que é o TAM. Índice de eficiência, eficácia, alunos matriculados com relação ao posto de trabalho, matrículas dos cursos técnicos, matrícula para a formação de professores e licenciaturas. E aí, pode deixar, tudo isso faz parte de uma discussão que nós estamos promovendo aqui, que é o projeto político-pedagógico. A meta da rede como um todo é ser referência em educação técnica e tecnológica para o mundo, né? E isso eu pude ver quando eu fui numa reunião no Espírito Santo. Eu não sei se vocês conhecem alguma instituição que pode oferecer uma capacitação para as instituições como um todo no país. Reuniu os 644 representantes das instituições em Vitória e ofereceu uma capacitação com pessoas da Itália, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, né? A premiada a mulher mais inovadora, um prêmio de maior inovação, uma das mulheres mais reconhecidas como inovadora no mundo, né? Presidente da Airbus, estava presente no evento discutindo sobre o que é o Instituto Federal com os diretores de todos os campos, explanando o potencial do Instituto Federal. Colégios da Alemanha estavam presentes, colégios da China estavam presentes nessa reunião, interessados em saber o que nós fazemos, como nós desenvolvemos. Então vocês estão numa instituição que tem esse tipo de contato, que faz esse tipo de reunião nos bastidores que muitas vezes vocês não sabem. E a partir do momento que vocês sabem, vocês produzem um respeito pela instituição, um orgulho de vestir a camisa, né, como IFPR. É isso que a gente precisa ter. O zelo pelo patrimônio. Então isso a gente precisa muito. E a participação. Bom, é o meu obrigado, né? Então, passo a palavra para a próxima, a professora Kátia. Efeitos especiais, pessoal. Fica apagando e acendendo. Vamos voltar naquela página. Voltar naquela página do PPP, naquela página sua. Não, vamos pensar.
Boa noite a todos. Agradeço o convite, né, para discutir sobre um tema tão relevante e que vem promovendo algum frisson na nossa instituição já tem algum tempo. Né? Então, falar um pouco sobre o PPP é uma responsabilidade muito grande e entender do que se trata o PPP para construir de uma maneira significativa, efetiva e que realmente traga impacto positivo para a nossa instituição é bastante importante. Iniciar realmente não é fácil, mas o envolvimento de toda a comunidade se faz necessário, né, visto que se trata da construção de um documento bastante relevante, bastante significativo, onde se trata de um apanhado geral do histórico da instituição e entender do que se trata essa instituição, entender exatamente o que somos, o que fazemos aqui, qual é a nossa proposta educativa, é o que vai gerar todos os passos além. Então eu preparei um texto para ler, peço desculpas talvez, acho que depois da fala do Bruno eu fico até encabulada, mas enfim, onde a gente consegue entender um pouco melhor do que se trata a proposta efetiva do PPP e até compreendermos qual a contribuição que nós poderíamos dar para a elaboração desse documento. Um dos grandes desafios da escola é construir a sua autonomia, sendo esta resultante de reflexão, discussão, planejamento e condutora da formação de um perfil institucional. Pensar e projetar estratégias contínuas que consolidem o enorme valor social do serviço prestado para alunos, pais e toda a comunidade é garantir o enraizamento desta usina de conhecimento chamada escola. Diante disso, definir respostas para questionamentos como quem somos, onde estamos e onde queremos chegar é uma tarefa coletiva, da qual todos nós, agentes envolvidos no processo educativo, somos responsáveis. Nessa perspectiva, a escola necessita de um instrumento norteador para os trabalhos desenvolvidos cotidianamente e para os trabalhos que serão desenvolvidos futuramente. Um instrumento capaz de delinear a rota que a instituição seguirá e determinar o seu futuro. Neste papel, e este papel cabe ao projeto político-pedagógico, também chamado PPP. O projeto político-pedagógico é, portanto, um documento onde constam informações que refletem e estabelecem a proposta educacional, a responsabilidade pessoal e coletiva e auxilia a compreender a instituição como um organismo pulsante, inserida em um contexto histórico, social e cultural. Preocupa-se em propor uma forma de organizar o trabalho pedagógico, visando uma superação de conflitos cotidianos. Define intencionalidades e estratégias, constituindo-se em um mecanismo eficaz, gerado por meio do compromisso de toda a comunidade com a proposta educacional e o destino da instituição. Cabe ao projeto político-pedagógico revelar não apenas o que a escola é hoje, mas também apontar rumos para o que deseja ser. Por isso, é capaz de proporcionar condições de planejar, buscar meios, reunir pessoas e recursos para a colaboração em prática das ideias registradas neste projeto. Devido à sua importância, deve ser elaborado por todos aqueles que compõem a comunidade escolar, por meio do debate democrático, tendo como meta o desenvolvimento da cidadania e a criação da identidade institucional. A ampla participação da comunidade acadêmica irá assegurar a transparência e fortalecer a legitimidade das decisões firmadas por meio deste documento. Assegura o controle sobre os acordos estabelecidos e, sobretudo, constitui para que sejam contempladas questões que de outra forma não seriam abordadas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1996, garante às escolas autonomia para elaborar, executar e avaliar a sua proposta pedagógica. Entretanto,
Essas ações devem contar, sobretudo, com a participação dos profissionais da educação e dos conselhos ou equivalentes, pois desta forma, norteada pelo compromisso estabelecido coletivamente, a escola poderá apresentar condições de assumir uma estratégia de gestão democrática que poderá assegurar a organização das atividades pedagógicas e também administrativas, a fim de buscar a superação das problemáticas e a garantia da educação de qualidade, democrática